Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula sobre operações com radicais. Operações com radicais. Essas operações, nós vamos começar com adição e subtração de radicais. O que é isso? Operações com radicais. São operações que vão aparecer o radical, né? Essas adição e subtração, esses radicais aqui, eles são iguais, né? Quando os radicais são iguais, é bem circular aqui para destacar para vocês verem como eles são iguais. Nós vamos somar a parte inteira, 5 mais 3. 5 mais 3, raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 3, 8. E você repete a raiz de 2. Vamos fazer agora um exemplo com subtração. Já fizemos o exemplo A com a adição de radicais. Agora, ó, a subtração também a gente resolve da mesma forma. Se os radicais forem iguais, esse radical é igual a esse. Então, você subtrai a parte inteira, 8 menos 4, e repete a raiz quadrada de 2. 8 menos 4, 4, raiz quadrada de 2. Simples assim. Nesse outro exemplo de adição, aqui a letra C, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. As raízes, aqui nesse exemplo, não são iguais. Então, já não podemos somar, porque elas não são iguais. Então, nós temos que deixar as raízes iguais para poder acontecer a soma de radicais. O que eu vou fazer com o 8? Eu vou fatorar o 8 para poder deixar a raiz quadrada de 8 igual a raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. 8, simplificando, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui é raiz quadrada, tem um 2 escondido, subentende que aqui tem um 2. Você vai contar de 2 em 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes esse 2 que sobrou. Vamos colocar isso aqui, ó, o resultado da fatoração dentro da raiz. Como é que vai ficar? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui é o 8 fatorado, mais a raiz quadrada de 2. Opa, já está quase parecido que as raízes são iguais. Então, quando a gente tem o índice igual ao expoente da potência, você elimina. E esse 2 fica fora da raiz. Vai ficar somente esse 2 dentro da raiz aqui abaixo. Mais raiz quadrada de 2. Pronto, tornamos as duas raízes iguais. O que vai dar aqui, ó? 2 mais... Nós vamos somar a parte inteira, né? Aqui tem 1, uma raiz quadrada de 2. Aqui tem subentende-se que aqui tem 1. 2 mais 1, raiz quadrada de 2, que são iguais. 2 mais 1, 3, raiz quadrada de 2. Pronto. Vamos fazer um resumozinho aqui. Primeiro, a gente não pode somar as raízes porque elas são diferentes. Nós temos que arranjar uma maneira de tornar elas duas iguais. Então, vamos fatorar o 8
e deixar o resultado da fatoração abaixo da raiz aqui, ó, quadrada. 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. O 8, a gente contando de 2 em 2, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Você pega esse resultado, coloca aqui, ó, abaixo da raiz quadrada. É a mesma coisa que 8. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Mas, repete a raiz quadrada do 2. Como os expoentes são iguais, a gente elimina. E o númerozinho que foi eliminado, o expoente, fica fora do radical. Ficou só esse 2. Pronto, aqui os radicais ficaram iguais, ó. A gente pode somar a parte inteira. 2 mais 1. 2 mais 1 é a parte inteira e repete a raiz quadrada do 2. 2 mais 1, 3, raiz quadrada de 2. Finalizamos mais um exemplo. Outro exemplo com duas raízes diferentes. Preste atenção, pessoal. Operações com radicais. Vamos lá. Agora, nós temos que somar a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 45. Para transformar essas duas raízes em radicais iguais, semelhantes, nós temos que fatorar o 8. O 8 por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz quadrada, você vai contar de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Fatorar também o 45. 45 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3. 45 dividido por 3, 15. 15 também dá para dividir por 3, que dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Pronto, agora vamos contar aqui, ó. 45 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. Vamos colocar esses dois resultados aqui abaixo das raízes. Então, a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Mais raiz quadrada de 45 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. Quando os expoentes são iguais, você elimina o expoente com o índice e esse número sai de dentro do radical. Vai permanecer somente o 2. O resultado vai ficar 2 raiz quadrada de 2, mais a mesma coisa acontece aqui, ó. Elimina esse 2 com o índice e o 3 vai ficar 3 raiz de 5. Pronto, finaliza aqui, porque raiz quadrada de 2 é diferente da raiz quadrada de 5. Resultado, 2 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 5. Finalizamos assim a nossa primeira explicação de adição e subtração de radicais.